Hack. Muito bem, muito bem. Estamos de volta depois de vários dias sem aparecer aqui no nosso canal. Uma semana, mas é por uma semana de um bom motivo. Eu estava fora, estava na Bahia fazendo um casamento que acabou demandando bastante tempo, energia. Eu até levei as coisas pra gente gravar lá, mas eu não consegui, como eu estava sozinho nessa ocasião, eu acabei não conseguindo fazer nenhuma gravação. Fiquei focado, imerso na história que eu fui fotografar, naquela oportunidade de poder estar com aquelas pessoas e trazer um material rico para poder entregar para elas. Então seja muito bem-vindo, vídeo novo começando aqui no canal. Esse vídeo que eu ia gravar lá, estou gravando aqui exatamente para a gente conseguir ter essa fluência nesse conteúdo e acompanhar também a minha rotina por aqui. Agora, recentemente, fiz um Destination Wedding e é sobre Destination Wedding que nós falaremos nesse vídeo. Se você está chegando agora, saiba que nesse canal você encontra muito conteúdo sobre fotografia, desenvolvimento pessoal, profissional, negócios para criativos, para fotógrafos, para videomakers, enfim. São vários pensamentos, várias ideias, várias técnicas, muitas vezes, que pode ajudar você ou qualquer outra pessoa que você conheça que tem essa linha de trabalho. Já fica aqui o convite para você se inscrever no nosso canal, deixar um comentário, um like, compartilhar com as pessoas que você acredita que vão se beneficiar desse conteúdo. Fique muito à vontade, aqui é uma casa toda preparada para receber você. E hoje, no vídeo de hoje, falaremos sobre Destination Wedding. Destination Wedding, né, cara? Quando é que eu imaginava que eu faria um Destination Wedding? Quando é que eu imaginava que eu faria um vídeo falando sobre Destination Wedding? Que loucura, rapaziada! Vamos lá! Para eu falar de Destination Wedding, eu preciso voltar para 2016, que foi a minha primeira experiência com esse formato de casamento. E é importante até, falando sobre experiência, dizer para você que tudo que eu falo aqui, não só nesse vídeo, mas tudo que a gente tem aqui no nosso canal, é com base nas vivências, nas experiências, percepções que eu mesmo tenho de todos esses anos trabalhando com fotografia e todas as vivências que eu estou tendo no meu dia a dia. Sempre é com base naquilo que a gente vive. Nunca é só pegando, vou ler um livro, vou pegar esse pensamento e vou trazer o que eu penso em relação a isso, mas eu não vivi nada disso. Não. Tudo aquilo que nós estamos trazendo aqui, desde o primeiro vídeo que a gente publicou, é através da nossa vivência, tá? E sobre Destination Wedding também vem através da nossa vivência. Tanto é que pode ser que você, fotógrafo de casamentos de destino, possa ouvir isso aqui e achar muitas coisas diferente daquilo que você acredita. Mas, volto a dizer, são experiências que eu tive ao longo da minha trajetória. E para isso eu tenho que voltar para 2016, que foi a minha primeira experiência com Destination Wedding. Naquela época, um fotógrafo muito jovem, uma pessoa muito jovem, primeira vez saindo do país, primeira vez viajando para fora, também já a trabalho. E foi uma das melhores experiências que eu tive até hoje, porque ali eu estava assim, em relação ao mundo, em relação a tudo, né? E quando você sai, quando você viaja, sua mente acaba expandindo de tal forma que reflete nos próximos passos que você vai dar na sua carreira, no seu trabalho, por aí vai. Então, em 2016, eu tive o privilégio, a oportunidade de, através de uma cliente da minha mãe que morava na Espanha, que estava passando um tempo aqui no Brasil, conheci um casal de lá que estava querendo se casar e não encontrava o fotógrafo, ela começou a me acompanhar, mostrou para eles gostaram e me levaram. Então tudo é uma coisa que acaba se conectando para que as coisas deem certo. Naquela ocasião, estive na Espanha para fazer um casamento em 2016, desse casamento já surgiu outro para 2017, onde tive a oportunidade de, além da Espanha, estar também em Portugal. E aí, de lá para cá, muitas viagens aconteceram para casamentos de destino. Portugal, Espanha, Estados Unidos, Uruguai, Argentina, México. Estivemos também aqui no Brasil, vários estados, Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que é aqui pertinho, Rio de Janeiro, São Paulo e por aí vai. Bahia, agora recentemente. Então, tudo isso eu naturalmente considero aqui dentro do nosso país também as pessoas que vão se casar em algum lugar, alguma vinícola, alguma praia, enfim, qualquer lugar, considero também um casamento de destino, porque a dinâmica de trabalho é a mesma como se nós fôssemos para fora. Geralmente é uma dinâmica que é mais extensa, é uma dinâmica com mais dias, é uma dinâmica que envolve viagem, então acaba sendo um casamento de destino. Então, essas são um pouco, né, das minhas experiências nesses últimos quase 15 anos.
para fazer Destination Wedding. Esses casamentos, eles não são meu foco principal, meu volume maior de trabalho. Tem muitos fotógrafos que são focados apenas em Destination Wedding, que não tem esse trabalho, quem sabe, local, ou cidades vizinhas mais próximas, ou formatos de casamentos mais tradicionais. O meu maior número de casamentos é num formato mais tradicional, mas recorrentemente, ainda mais agora, nos últimos tempos, cada vez mais estou tendo a possibilidade de sair um pouco mais. Então, essas são um pouco das minhas experiências que já tive nesses últimos anos de carreira com a fotografia. E por que eu estou te contando isso? Para você entender de onde que eu estou tirando essas coisas que eu vou falar agora na sequência do vídeo. Essas ideias que eu vou te trazer agora na sequência do vídeo. Por que que eu vou trazer essas ideias para você? Porque eu tenho vários alunos de mentoria que muitos deles acabam, na primeira ocasião, na primeira pergunta que eu falo, olha, qual é o seu sonho com a fotografia? Eles já comentam, cara, quando eu conseguir fazer Destination Wedding, eu estou realizado, eu quero viajar para fotografar, eu quero isso, eu quero aquilo e por aí vai. Então, achei muito legal a gente poder compartilhar essas ideias em relação ao Destination Wedding, porque, por vezes, o Destination ele pode parecer uma coisa assim muito maravilhosa. Caramba, viajar para trabalhar, nossa! Mas, ao mesmo tempo, ele também pode ser uma coisa complicada, porque a demanda enérgica, financeira e tudo mais é muito diferente do que um casamento convencional. Então vamos lá para a primeira etapa sobre nossas ideias em relação a Destination Wedding, depois das nossas experiências. A primeira coisa que você precisa compreender sobre Destination Wedding é a diferença de formato. O Destination Wedding, ele não é um casamento tradicional, ele não é um casamento convencional, ele não é um casamento que você vai, aos mesmos moldes dos sábados que você trabalha na sua cidade, você vai fazer nesse outro local também. Por quê? Porque normalmente, não todos, pode ser que o Destination Wedding que fecharem com você seja apenas um dia, no mesmo formato, tá tudo certo, mas normalmente, quando se escolhe um destino para se casar, é um destino que demanda de mais tempo de casamento. Ou seja, vou pegar nessa última ocasião agora que nós fizemos na Bahia. Chegamos lá na quinta-feira, lá nós fizemos quinta-feira o ensaio pré-casamento deles, eu cheguei pela manhã, o pré-casamento foi na parte da tarde, final da tarde. Na sexta-feira tivemos a festa de boas-vindas para os convidados, que é o famoso welcome drink. No sábado foi o casamento. No sábado, então, foi o casamento mais protocolar. No domingo a gente já voltou para casa, porque quando eu saio eu tento fazer uma viagem curta, não busco fazer uma viagem longa, né? Por quê? Porque às vezes as pessoas se empolgam e falam, não, porque eu já vou aproveitar, eu já vou conhecer, eu já vou passear, eu já vou isso, eu já vou aquilo. Em algum momento eu fiz isso, mas agora não mais. Agora eu vou no tempo que tem que ir, com margem de segurança ok, para que eu possa chegar com tranquilidade, executar o trabalho e prontamente, depois que eu descansar, já poder retornar para casa. Por quê? Porque eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho uma filha e eu preciso retornar. A gente não pode desvirtuar, principalmente dentro de um contexto que eu hoje vivo, que é um contexto de família, um contexto de ter filho e tudo mais. Eu não consigo deixar essa responsabilidade de lado e simplesmente curtir a vida e deixar minha família em casa. Então eu costumo, volto a dizer, se você quer fazer isso, tá tudo certo. Tá tudo beleza, vai lá e faz. Estou colocando a minha impressão. Eu vou e considero isso como trabalho. Vou, executo o trabalho, aproveito nesses momentos também, eu não fico lá, nossa, acorda, levanta, dorme, trabalha, fotografa, seleciona, edita, manda, tchau, obrigado. Não é assim. É uma coisa que os dias que eu estou ali em função do trabalho, em alguns momentos, eu consigo também aproveitar, mas não é esse o meu objetivo com essa viagem. O meu objetivo com essa viagem é o trabalho, fazer o trabalho para ser entregue. Mas eu até dei um mergulho lá no Mar da Bahia. Como assim? Pela manhã, na sexta-feira, eu fui até na praia. Eu fui na praia, dei um mergulho. Meu passeio durou aí em torno de 20 minutos, mas eu já retornei, tomei banho, almocei e fui para iniciar a cobertura da festa dos convidados que chegavam lá na sexta-feira, tá bom? Então, essa é a minha percepção. Casamentos de destino, eles têm um formato diferente. Você precisa compreender que você não vai para lá passar uma semana e você vai fotografar apenas um dia.
Muito provavelmente você vai fotografar 3 dias, 4 dias, quem sabe? Às vezes tem uma festa num barco, às vezes no México, por exemplo, tem o Cocobongo. Então, assim, existem muitas diferenças de um casamento convencional, que você vai fazer o make-off da noiva, do noivo, a cerimônia, depois faz aquela sessão bacana, fotos da decoração, recepção e festa. E aí tá tudo certo, vai para casa, tchau, tchau. Não funciona assim. Você tem que planejar toda uma ida, uma estadia, um trabalho inteiro a ser gerenciado, a volta também, o financeiro disso tudo. Então são vários detalhes que à primeira vista a gente imagina que não existem, mas eles existem. Então são formatos completamente diferentes. E é isso que você precisa compreender. Entendendo essas diferenças, aí a gente chega num outro ponto que é ir apenas pelas despesas de viagem, que é um ponto que judia bastante do mercado, do Destination Wedding, principalmente para nós, fotógrafos, videomakers e tudo mais, mas que também ninguém é proibido de fazer isso. É a primeira vez, no meu caso, fui lá para a Espanha. Cara, a primeira vez que eu iria para fora do país. Iria para a Europa, iria conhecer a Espanha, um país que eu sempre achei muito legal, que eu jamais imaginava que eu iria também. Então, nessa ocasião, sim, eu fui apenas pelas despesas. Mas eu passei 22 dias. Então, eu fui custeado nesses 22 dias. Logicamente que não tinha nada de luxo, não tinha nada de hotel 5 estrelas e tudo mais, que muitos fotógrafos hoje acabam se posicionando dessa forma. Se é real ou não, ninguém sabe. Mas nessa minha ocasião, nessa primeira vez, fui apenas pelas despesas. Não me arrependo de forma alguma, porque isso abriu a porta já para no ano seguinte eu voltar com o trabalho com despesas pagas e trabalho pago também. Então, foi um investimento da minha parte. Existem formas de ganho que a gente precisa compreender, que a gente recebe quando a gente, de repente, faz a opção de não receber financeiramente. Naquela ocasião, para mim, a recepção da viagem, eu poder ter viajado, ter tido essa experiência de ir para fora, foi maravilhoso. Então, eu não me arrependo de nada disso. Então, se você nunca viajou, se você está pela primeira vez, está pensando em fazer somente pelas despesas, fique à vontade. Saiba que isso judia do mercado de quem já está no mercado de Destination Wedding. Por quê? Por exemplo, eu hoje não abro mais essa possibilidade. Por quê? Porque o meu contexto não deixa eu fazer isso. Porque nós precisamos sempre lembrar que além do nosso trabalho, além da viagem, isso aqui é um negócio. E o negócio precisa ser lucrativo. Então, independente se eu tenho possibilidade de viajar, se o cliente quer me levar para um outro lugar, se o cliente gostaria que fosse eu a fotografar o seu casamento, ele vai sim precisar liquidar as despesas de viagem, toda a estadia, todos os dias, né, que nós ficamos fora, mais o valor do trabalho também. Não tem como nós fugirmos disso. A partir de um certo período da sua carreira, quando você trabalha longos e longos períodos de tempo com fotografia, a viagem só pela viagem já não é mais tão interessante assim. Por quê? Porque você já viajou, porque você já foi, porque você já conhece, porque você já tem outras prioridades. Naquela ocasião que eu fui em 2016 para a Espanha, eu era sozinho. Eu não tinha uma família para sustentar, eu morava na casa da minha mãe, então assim, era tudo muito mais fácil. Hoje a minha realidade é completamente diferente. Então hoje eu não abro mais essa possibilidade de ir apenas pelas despesas. Agora eu vou ter que dar uma pausa, trocar a bateria, porque ela vai acabar. Ainda falando sobre ir apenas pelas despesas, você pode escolher o que você quer fazer, dependendo do atual momento que você está, dependendo se você pode fazer isso ou não, o quanto você precisa desse dinheiro, o quanto esses dias que você vai ficar fora vai fazer diferença na sua vida, ou de que forma que você pode montar um orçamento também para poder fazer um Destination Wedding. Você precisa compreender também que o teu orçamento de um casamento convencional não deveria ou não deve, enfim, considera como você quiser, não deve ser igual ao de um Destination Wedding. Por quê? Porque olha quantos dias você vai ficar fora. Quando você faz um casamento na sua região, é apenas o sábado. Agora, quando você vai para fora, por exemplo, a Bahia, que eu estive agora, eu saí na quarta, fiquei quinta, sexta, sábado e retornei domingo. Então, são 5 dias em função
de um único projeto. Então precisa fazer esse cálculo, compreender exatamente qual caminho você precisa ou deve seguir. Se você considera que, não, pelo menos 1 ou 2 aí eu vou querer fazer apenas pelas despesas, para construir esse portfólio e tudo mais. Maravilhoso, mas coloque isso como... coloque um limite, tá? Vou fazer 1 ou 2, ou vou avaliar as oportunidades que chegarem. Coloque limite. A partir de um determinado tempo, você começa a buscar o fechamento com o retorno financeiro também. Porque viagem pela viagem, você, apesar de ter as despesas pagas, muito provavelmente você vai gastar mais do que você vai receber, mesmo sendo para uma construção de portfólio ou qualquer coisa nesse sentido. Então tem que tomar muito cuidado em relação a esse tema de ir trabalhar apenas pelas despesas. Saiba também que você pode fazer isso sem problema nenhum, mas que você está contribuindo para que o mercado seja um mercado não tão saudável. E você vai entender isso quando você já participar desse mercado e você já não quiser mais fazer essas viagens sem esse retorno financeiro. Porque aí entram outras pessoas e outras pessoas e outras pessoas que, quando você estiver nesse ponto de receber, para mesmo ir fazer uma viagem e ainda receber por isso, você vai perceber que você vai perder muitos projetos, porque tem várias pessoas, vários fotógrafos que vão fazer isso de graça. E chegando ao nosso terceiro e, quem sabe, último ponto, o Destination Wedding exige que você seja um bom contador de história. Porque como o casamento já tem um formato diferente, que já foi o nosso primeiro ponto, não é um formato tradicional, convencional, que você, quem sabe, já esteja acostumado, você precisa ser um bom contador de história. E quando eu falo um bom contador de história, você precisa estar aberto a viver uma cultura diferente, a viver uma possibilidade diferente, a viver momentos diferentes que fazem parte de um casamento. Você precisa estar apto a entender que você precisa fazer uma transição entre esses momentos, de que forma que você consegue contextualizar tudo isso, aonde se passa, como isso, quem são as pessoas que estão envolvidas em todo esse processo. Então você precisa, sim, ser um bom contador de histórias. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo num mercado de fotografia de casamento que tem uma perspectiva muito mais editorial, uma perspectiva muito mais moda, uma perspectiva muito mais flash na cara. Eu não tenho problema com flash na cara, porque eu faço também. Então, assim, isso é uma demanda do mercado. Mas a gente está com essa perspectiva de uma dominância maior nesse estilo de fotografia. Só que não necessariamente quem faz boas fotos nesse estilo é também um bom contador de histórias. Isso tem que ficar muito claro. Contar uma história completa com início, meio e fim exige outras coisas muito além do que a atual moda do momento da fotografia de casamento. Já existiu um determinado momento que a fotografia de casamento era algo mais alternativo, que estava mais em alta. Já existiu outro momento que era uma fotografia cheia de filtros e tudo mais. Hoje tem uma perspectiva mais natural e assim vai. Dentro disso tudo, o que precisa prevalecer é que você tenha uma identidade suficientemente boa para contar uma história com início, meio e fim. E fazer toda essa parte de transição, todas essas coisas que vão te ajudar a entregar um material para essas pessoas. Porque, volto a dizer, um Destination Wedding tem um formato diferente. Você precisa compreender de que maneira que você consegue contar essa história desde o momento que você chega até o momento que você vai embora. Por quê? Porque as pessoas que estão lá também viveram isso. Elas foram, chegaram, viveram todos os momentos e também foram embora. É isso que você precisa compreender. Muito vai te ajudar se você for aberto o suficiente para poder conseguir sentir a cultura daquele local, viver a cultura daquele lugar, consumir das comidas, da música, dos locais, do ambiente, da atmosfera que está sendo criada ali naquele momento. Se você conseguir fazer isso, naturalmente você vai ter mais facilidade para transformar isso em imagem. Por quê? Porque aquilo que você está vivendo, aquilo que você está imerso naquela cultura, aquelas pessoas que estão lá também estão. Então, fica muito mais fácil você entregar um trabalho que seja um trabalho que conte de verdade essa história. Agora, se você vai para um casamento de destino apenas com a mesma percepção para fazer a mesma coisa que você já vai para um casamento mais convencional, um casamento mais tradicional,
casamento tradicional não tô colocando ele aqui como se fosse algo pior do que um Destination Wedding. Pelo contrário, amo o casamento tradicional, tanto é que o meu volume maior de casamentos é tradicional. Então, assim, ó, só estou comparando Destination Wedding de casamento tradicional. Então, se você chega para um Destination Wedding com a mesma visão, com a mesma percepção, imaginando que você vai fazer as mesmas coisas, que pena para os noivos que te contrataram, porque provavelmente você não vai conseguir entregar aquilo que necessariamente eles precisariam receber de você. E no final das contas, Destination Wedding necessita de muita programação, de muito preparo técnico, de muita estrutura, seja ela financeira, seja ela enérgica, seja ela uma estrutura mental também para você conseguir ter uma intensidade de trabalho maior. E também necessita de muito controle emocional para que você não caia em ciladas, para que você não caia em oportunidades que à primeira vista é uma oportunidade, mas é um problema enorme. Tome muito cuidado com isso, principalmente se você estiver disposto a viajar apenas pelas despesas e aí ter que entregar um trabalho. E se você é noiva ou noivo que está vendo esse vídeo também, tome cuidado ao querer contratar um profissional que vai apenas pelas despesas. Por quê? Porque esse profissional vai tentar ou vai dar um jeito de receber de alguma forma. Seja curtindo e não te dando tanta atenção, seja, enfim, existem várias formas de tentar buscar uma forma de ganho para quem vai apenas pelas despesas. Quem sabe aquilo que você está buscando para o seu casamento, o registro que você está buscando para o seu dia, não possa vir de uma forma tão tranquila que é apenas pagar as despesas e aí tá tudo certo. Normalmente, se você exige, né, tudo vai depender do teu grau de exigência. Se você exige que seja um trabalho impecável, então é natural que você necessariamente precisa investir nisso. Tá bom? Eu espero ter te ajudado com esse conteúdo sobre Destination Wedding, que nós aproveitamos essa viagem da Bahia já para trazer esse conteúdo e contemplar os nossos vídeos aqui do nosso canal. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu comentário, fala para mim se você já viajou para trabalhar ou não, se recebeu, não recebeu, e assim a gente vai conversando e aí a gente vai crescendo, todos nós juntos. A nossa intenção aqui sempre é agregar cada vez mais valor ao nosso trabalho, ao nosso mercado audiovisual, fotografia, vídeo e tudo mais. Valeu, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.